Meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Amém. Hoje pela manhã, o seminarista André estava pregando, dando estudo, e estava falando sobre a ousadia, da pregação, a intrepidez, falando lá do discurso do apóstolo Pedro. Eu estava me lembrando do episódio que ocorreu essa semana lá no culto no Cipresa. Houve um momento, uma oportunidade para as crianças, e tinham poucas crianças lá. O previsto era que tivesse mais crianças, mas muitas faltaram, e ficou, no final das contas, foi só Heitor e Elisa, a pequena Elisa. Foram lá para frente, cantando, e eu percebi que Heitor ficou muito, muito nervoso, muito nervoso. Aí tudo bem, cantou. Eles cantaram as duas canções, Aí, quando chegamos em casa, eu perguntei: filho, você ficou nervoso? Ele disse: pai, eu fiquei muito nervoso. Eu disse: filho, você ficou pensando o que lá na frente? Ele disse: pai, eu fiquei pensando, o que é que eu estou fazendo aqui na frente? O que é que eu estou fazendo aqui na frente, Mas corajosamente foi à frente, Cantar. E aqui nós estamos, irmãos, na dependência do Senhor, É só por causa dele mesmo, Buscando a ousadia da parte do Senhor. Sempre quando a gente vai pregar, olha as portas do lado se estão trancadas, às vezes dá vontade de fugir, Mas ficamos amarrados, aos laços da cruz aqui, pelo poder do Espírito Santo, estamos aqui para ministrar. Nada vem de nós, Vem do Senhor, e para a glória dele. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Versículos 18 ao 23. Lucas capítulo 7, versículos 18 ao 23. Podemos ler, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém, meus queridos? Vamos orar. Querido Senhor, na dependência do Teu Espírito, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, ministrando ao Teu povo, entendendo que somos dependentes de Ti. Ó querido, sabemos que a Tua palavra é o alimento da nossa alma, e ela, uma vez anunciada com poder e graça, meu Deus, ela penetra os corações, ela convence pecadores, ela nos anima, ela nos exorta. É isso que nós te pedimos, ó Senhor Deus, que Tu faças nessa noite, para o louvor da Tua glória, Pai. Anima-nos com Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o pastor Augusto Nicodemos é um dos mais influentes pregadores da nossa época. Seu canal no YouTube beira aí 1 milhão de seguidores, de inscritos, na verdade. E é um homem muito versado na palavra de Deus, a quem nós recorremos bastante, Sobretudo nós pregadores o temos como um grande baluarte da teologia, e certamente os irmãos, pelo menos já tiveram a curiosidade, devem ter assistido a alguma preleção, alguma palestra, alguma pregação. Um desses dias, eu ouvindo o pastor Augusto, ele falou de um episódio quando, há anos atrás, ele foi estudar fora. Ele estudou muito tempo fora, na Holanda e na África do Sul. E em um desses períodos, quando ele chegou para
cumprir esse programa acadêmico, ele se deparou com um orientador, um professor que ele era ateu, materialista, né? E aquele professor, ele escolheu a dedo o conteúdo para passar para o Dr. Augusto. Escolheu alguns livros que tinha como propósito desconstruir toda a sã doutrina e de maneira assim bem intencional, mal intencionada ele fez isso. O Dr. Augusto ele pegou e leu todo aquele conteúdo, todo aquele programa que deveria cumprir, e ele começou a sentir muito incômodo ao ler todas aquelas páginas, não pela robustez do conteúdo, mas pelo conteúdo em si, que tentava de fato desconstruir tudo que ele tinha visto e aprendido da sã doutrina. E ele ficou muito incomodado. E ele disse que passou um tempo de muita crise na fé. De modo que ele relata que muitas vezes ele chegou a orar e não falava absolutamente nada, porque não conseguia nem orar. Quando ia ler a Bíblia também sentia muitas dificuldades, porque aquela seta maligna tinha encostado no seu coração. E ele, muito angustiado, ele ligou para o seu tutor, ligou para um outro professor, pastor, né? Muito piedoso, um homem brilhante, de uma mente brilhante, de um coração muito piedoso. Ele disse, Dr. Augusto relatou o seu problema, a sua dificuldade, e ele passou uma pilha de livros para o Dr. Augusto ler, que era, de maneira apologética, defesa, né? Contrapondo todo aquele conteúdo que aquele professor materialista tinha passado para o pastor Augusto. E ele disse que leu aquele conteúdo e, permanecendo em oração, ele sabe que foi pelo poder e pela graça do Espírito Santo, ele se reanimou na fé. Você olha, será que nós não nos identificamos com o Dr. Augusto, não pelo grau acadêmico, mas por como cristão também ter beirado a dúvida, de ter passado uma crise de fé? Me parece que esse é um caminho que muitos cristãos acabam passando durante a sua caminhada. Alguns entendem que um crente de verdade, ele não pode ter dúvidas. Como assim? Crentes, eles têm dúvidas. Mas o fato é que a sua dúvida, ela não pode ser uma dúvida incrédula, mas uma dúvida que busca com humildade e piedade uma resposta vindo da palavra de Deus. Gigantes da fé também têm dúvidas. Homens e mulheres cristãos, eles também podem incorrer em alguma dúvida em algum momento. O que fazer? Você já passou por isso? Você já passou por uma mini crise de fé ou uma crise de fé mais aguda? Se você o fez e você está aqui, bem-aventurado és. Certamente o Senhor te capturou seu coração, o Senhor te preservou. Nessa passagem dessa noite, nós vamos nos deparar com um baluarte da fé. Um grande profeta chamado João Batista, em que em um momento da sua trajetória, a sua fé foi um tanto quanto eclipsada, mas ele procurou no sol da justiça, no Senhor de toda glória, no Senhor de toda sabedoria, esse esclarecimento, e foi o Senhor que o preservou. Da mesma forma que é o Senhor que nos preserva em nossas dúvidas, se elas são tratadas da maneira correta. Inclusive, a gente pode pensar aqui que uma diferença entre uma apostasia, né, e uma dúvida de fé. Já parou para pensar que, via de regra, aqueles que são apóstatas, duvidam da palavra de Deus, eles não fazem perguntas, não é verdade? Eles fazem asseverações. Eles trazem afirmações. Um herege, ele não tem dúvida. Ele traz as suas certezas, dada pelo pai da mentira. A dúvida da fé é um questionamento humilde. Como esse questionamento que nós lemos e que nós vamos pensar um pouquinho. A gente vai ver isso hoje. Crentes sinceros, verdadeiros, também podem passar por tempos de incerteza, mas estes poderão recorrer a Cristo Jesus.
A gente deve lançar todas as nossas dúvidas honestas sobre Cristo, pois Ele considera nossas fraquezas. Jesus considera nossas dúvidas sinceras, por isso devemos lançar sobre Ele os nossos questionamentos de fé, para nos vermos livres de tropeços. Vamos ver isso? A primeira coisa que eu quero ver com vocês, meus irmãos, é que a gente deve lançar nossas dúvidas honestas na presença do Senhor. Devemos lançar essas dúvidas sobre Jesus. Quem é esse personagem aqui? Eu já comecei a falar, esboçar aqui para vocês. Certamente ele é mais conhecido do que o pastor Augusto Nicodemos. Ele é João Batista, o último dos profetas. Alguns vão dizer que o último dos profetas do Antigo Testamento. Alguns vão chamar esse ministério de João Batista como dobradiça. É aquele que inaugura o Novo Testamento e é o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele era o precursor do Messias, aquele que viria preparar o caminho do Senhor, e foi isso que ele fez, em consonância com o que está lá em Malaquias, no capítulo 13, o Salmo 118 vai nos falar sobre isso. Ele era o maior dos profetas, o maior homem jamais nascido, como o próprio Senhor Jesus Cristo falou acerca de João Batista. Eles tinham esse grau também de parentesco. Um homem piedoso, um nazireu, vivia no deserto, uma seta, né? Vivia no deserto da Judéia. Uma voz que clamava no deserto, como diz Isaías capítulo 40. Ele marca a continuidade do ministério do profeta Elias. Um homem de uma fé singular. Aquele que batizou o próprio Senhor Jesus. Um homem que pregava de maneira muito categórica e com muita autoridade no deserto. Só que, nesse momento, se você prestar atenção, está dizendo aqui no verso 18, essa mesma passagem você vai encontrar quase da mesma forma, com algumas mudanças, algumas omissões, lá em Mateus capítulo 11, e diz assim: todas essas coisas foram referidas ao João pelos seus discípulos. Ou seja, está nos mostrando aqui que João não está em loco. O que é que está acontecendo? João, à altura da sua vida, aqui nesse instante, ele se encontra aprisionado por causa de Herodes, um homem que ele era tetrarca da Galileia, saiu, né? Tetrarca, eu vou repetir, eu não vou mais não, né? Tetrarca da Galileia, encerra-se por aqui, tá bom? E um homem que tinha uma certa simpatia por João Batista, mas era um cara muito oscilante, de modo que ora ele escutava a pregação de João Batista, gostava de ouvir, mas quando João Batista tocou na ferida, esse Herodes ele tinha casado com a esposa do seu irmão, chamado Filipe. E quando João Batista toca na ferida, que era pensando na ousadia aqui que ouvimos pela manhã, alguém que não tinha medo, né, de autoridades, mas que falava poder, né, com autoridade pelo poder do Espírito. João Batista pregava e tocou na ferida de Herodes. Herodes não gostou e nesse período do ministério de João Batista, ele está preso na fortaleza de Maquironte, conforme Mateus capítulo 4, versículo 12, justamente por ter denunciado o rei Herodes. O seu fim estava próximo. Herodias, a enteada, a sobrinha de Herodes, ele ia pedir a cabeça de João numa bandeja. Esse pedido seria concedido pelo rei oscilante. Enquanto ele estava enclausurado, o que é que estava acontecendo? O ministério de Jesus estava ocorrendo. Ele pregando as boas novas do reino, tudo acontecendo de maneira célere. O Senhor estava a plenos pulmões, levando a mensagem do reino, anunciado por João Batista também. Mas agora, João Batista se vê nessa dúvida. O que é que está acontecendo? Eu estou aqui aprisionado. Esse Jesus que eu prego como sendo o Messias, e ele continuou fazendo isso durante todo o seu ministério, agora parece que nada acontece, eu estou aqui, preso, e é por causa dessas coisas, de outras questões que a gente vai elencar, que ele começa a ficar com essa dúvida.
E, de certa forma, ele manda dois, e é por isso que a gente volta para o texto aqui, ele manda dois de seus discípulos, na verdade, os discípulos vêm até João, e João chama dois deles e diz, olha, eu quero que vocês vão lá no Senhor Jesus e façam essa pergunta a ele, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? João era um crente maduro, mas que estava com dúvida nesse momento da sua vida. Algo de extrema importância está acontecendo aqui. Alguns acreditam que a dúvida que está ocorrendo aqui não era de João Batista, mas era dos discípulos. João estava pensando, tipo assim, ó, eu estou perto de morrer, então eu quero encaminhar esses discípulos para que, na iminência da minha morte, se aproxima, eles possam estar bem inteirados sobre o ministério de Jesus Cristo. Então, como fazendo essa transição. Esse argumento me parece não ser tão plausível, porque a mensagem aqui parece ser muito direcionada a João Batista. João manda-os fazer essa pergunta, manda-os até Jesus, e no ato da resposta, no versículo 22, perceba, então Jesus lhe respondeu, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Então parece que é algo muito direcionado. Parece que o propósito, de fato, é mostrar a João Batista aquilo que estava acontecendo, aquilo que estava ocorrendo. E depois, no versículo 24 em diante, Jesus Cristo vai enaltecer o ministério de João Batista. Por isso que o texto nos mostra muito essa centralidade, dessa dúvida que nos parece ser muito mais de João. Mas João envia esses seus discípulos até Jesus. E por que ele está com essa dúvida? Primeiro, porque ele está aprisionado, como eu falei a vocês. A gente, muitas vezes, quando passamos por dificuldades, por aflições, as nossas certezas elas começam a oscilar, não é verdade? Parece que a nossa teologia ela começa a entrar em choque. Assim, o que é que está acontecendo? Se eu tenho... E aí a gente pode pensar na teologia da prosperidade, que vende uma imagem, né, do cristianismo que ela não se sustenta em tempos de angústia. Ela é muito boa quando tudo vai bem. Mas quando a coisa começa a apertar, ela não se sustenta, ela não se fundamenta. João tinha expectativas escatológicas diferentes também, incompletas. Por quê? O teor da pregação de João Batista, ela era... Olha o Lucas capítulo 3. Veja o teor da pregação de João Batista. No versículo 16. Disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Perceba o versículo 17. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Parte da pregação de João Batista mostrava dois aspectos. Um aspecto da misericórdia, o Messias seria marcado por essa misericórdia, seu ministério, mas também desse juízo iminente. Então, no pensamento escatológico do profeta João, ele colocava tudo acoplado, tudo no mesmo tempo, tudo simultâneo. Tanto essa mensagem de restauração, tudo com base em Isaías, daqui a pouco a gente vê alguns textos, mas também com essa iminência do juízo. E o que é que está acontecendo? Jesus está pregando. E com a mensagem de Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E João aprisionado. E ele diz, o que é que está acontecendo? Está faltando, parece que falta um ponto nessa pregação, parece que falta algo aqui. Então, ele tinha uma visão escatológica ainda incompleta. E também, como a gente vê em Romanos capítulo 8, os elementos eles estão juntos aqui, no ato da pregação do Evangelho. Olha o que Paulo diz. Quem nele crê, em Jesus Cristo, né, não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Veja que há um anúncio das boas novas aqui, do Evangelho que salva, mas ao mesmo passo que o Evangelho está sendo chamando pecadores e ele anuncia essa graça, ela automaticamente já vai junto à condenação. Para quem? Para aqueles que negam o senhorio de Cristo Jesus. Negam o nome do Filho unigênito de Deus. Percebe? Mas no pensamento e no entendimento de João parece que está faltando algo. Também, nessa ordem escatológica da pregação de Jesus, esse cumprimento final do juízo seria consumado e será consumado quando? Na segunda vinda. Na segunda vinda. E por isso, diante de tamanha incerteza, João diz, manda perguntar a Jesus, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? A pergunta de João é bastante honesta. És tu mesmo, Messias? Há outro? Ele não tem medo de mostrar os seus questionamentos. Ele não tem medo de mostrar a sua dúvida, porque, como eu falei para vocês, é uma atitude humilde. Ele chama os seus discípulos. Geralmente a gente tem esse argumento, né? Não, a gente não quer mostrar as fraquezas para os discípulos, às vezes para os filhos, né? A gente guarda para a gente. João não, João chama os seus discípulos, né? Diz assim, vai lá em Jesus. Pergunta se ele, de fato, é o Messias. Como precisamos de pessoas, pensando aqui nesses dois que foram designados por João Batista para irem até Jesus. Como a gente precisa de pessoas por perto para nos ajudar em momentos de incertezas, de dúvidas. Por isso nós precisamos do contato da igreja. João Batista, ele é o líder nesse sentido, mas ele não está isolado. Por isso, a vivência da igreja diz que os mais maduros, eles devem instruir os mais jovens, ou os imaturos na fé. Por isso que os neófitos devem procurar os mais experimentados na vida cristã, numa relação que envolve cuidado pastoral e humilde reconhecimento de nossas limitações, e assim nós crescemos na fé. Veja, o doutor Augusto, recapitulando a história, no começo, ele foi atrás de quem? Ele tinha um tutor. Imagina que é um tutor de Augusto Nicodemus. Imagina que é o tutor dele. Mas veja, ele, no momento da dúvida, ele não fica clausurado, mas ele procura ajuda. Ele procura ajuda de quem? A gente procura ajuda de quem, irmãos? A gente procura ajuda da igreja. A gente procura a ajuda de quem? Os seus pais são cristãos, você procura a ajuda dos seus pais cristãos, de pessoas mais maduras na fé. Por isso que na igreja a gente deve ter até um certo cuidado quando nós separamos muitos os grupos. Não é verdade? Anda só esse grupo, só aquele grupo, mas isso é bom e tem os seus momentos. Mas é salutar para a igreja quando ela se mistura nesse sentido. Quando há pessoas mais maduras com pessoas novatas na fé, e uma vai dando sustentação à outra, a maturação, a questão do próprio discipulado. Isso é importante estarmos juntos, né? Esses questionamentos surgidos aqui por João Batista, que são comuns também na nossa vida, nos deixa atentos para algumas coisas também. Como considerar com os questionamentos daqueles que são mais imaturos na fé e que estão perto da gente. Devemos ouvir, considerar quais são as suas questões, considerar quais são as suas indagações. Pais, vocês consideram as perguntas honestas de seus filhos? Vocês acham que é tudo crise da adolescência? É só pergunta de criança. Considere as perguntas deles. Talvez na pergunta dele esteja sendo revelado algo que precisa ser maturado e que precisa ser ensinado melhor. Mas às vezes a gente, na nossa vida tão rápida, não, vai para a escola dominical que Olacê responde, ou Iana responde, ou Itiel responde, os professores respondem lá. Sabe, meus irmãos, é função da igreja também ensinar, mostrar, instruir, mas fiquem atentos para as questões que os filhos de vocês, que os nossos filhos têm levantado em casa. Se há um questionamento, eu fico deslumbrado com qualquer pergunta que a criança venha a fazer, e qualquer adulto também. Mas eu fico pensando
na criança, né? Como a gente está vivendo essa época lá em casa, qualquer pergunta de Heitor me deixa muito atento. Isso é uma pergunta, diz que coisa boa. Como isso provoca a gente, né? Aprender, a ensinar, usar uma linguagem que seja adequada, não é? Então é importante a gente estar atento para essas questões. Não pense só, essa é coisa, crise da adolescência, essas indagações, essa crise existencial. Meu amigo, a Bíblia ela nos dá a resposta para tudo aquilo que é fundamental para a nossa existência. Use essa dúvida e faça dessa dúvida uma aula de discipulado, uma conversa franca. Talvez essa questão ela exceda os seus limites. Você talvez não tenha uma resposta pronta para aquilo. Não tem nada. Vamos pesquisar, vamos estudar. Talvez essa resposta o seu filho ou essa pessoa imatura na fé ela não consiga entender numa conversa só. Vai preparando o caminho. Vai preparando o caminho. Né? Pedindo sabedoria a Deus, buscando instrução de outros também. A gente deve estar preparado também para responder a razão da nossa esperança para todo aquele que perguntar qual a razão da nossa fé. A gente precisa sentir prazer em responder sobre a nossa fé. Hoje tudo se resolve pelo Google ou pelo chat GPT, né? Ouvi uma história de dois avós que conversavam, que eles estavam muito assim desapontados, porque disse, olha, antigamente a gente passava os nossos conhecimentos para os nossos netos, mas hoje eles nem perguntam nada para a gente. Tudo eles vão ser esclarecidos pela internet ou ver um vídeo no YouTube. Mas veja, meus irmãos, nós precisamos estar atentos e termos as respostas. Não temos todas as respostas, mas temos que ter a iniciativa de buscar responder as indagações, as questões honestas que se levantam. É claro que a gente não vai sair respondendo a... Nem Jesus ele se dava esse trabalho, né? Ele se dava esse trabalho. Às vezes os fariseus vinham com cada pergunta e Jesus não perdia o seu tempo. Mas quando é uma pergunta honesta, onde a partir dali você vê que há uma indagação, onde você pode levar aquilo para o Evangelho, vale a pena se debruçar. Muitas vezes a gente descarta, muitas vezes a gente passa por cima, porque afinal de contas dá trabalho, a gente vai ter que conversar de novo e a gente acaba perdendo oportunidades de estabelecer pontes importantes. Queria considerar outra questão com vocês aqui. Primeiro é que nós devemos lançar todas as nossas dúvidas ao Senhor Jesus. Lance suas dúvidas sobre Cristo. Porque Ele tem a disposição e o prazer de nos responder às nossas indagações que são honestas. Quando a gente lança nossas dúvidas sobre Cristo, Ele nos responde, Ele nos livra de tropeços. Veja como Jesus é solícito com João. João manda os seus 2 discípulos para fazerem essa indagação. Quando esses discípulos chegam, veja o texto que diz assim, enviou o Senhor, versículo 19, para perguntar, eles fazem essa pergunta, no versículo 20 diz, quando os homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Veja que no ato da pergunta, quando esses discípulos chegam até Jesus, a resposta ela é solícita. Jesus é solícito. De pronto ele começa a responder. Ele começa a responder de uma forma que só Jesus é capaz de responder, não é verdade? Jesus está disposto aqui a responder esse questionamento de João Batista. E como é que ele faz? O texto vai nos dizer que ele começou a curar muitos de moléstias e de flagelos, de espíritos malignos, dar vista a muitos cegos. E tudo isso estava em concordância ao aspecto, à característica do ministério messiânico. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Isso também está aí no versículo 22. Tudo isso faz parte desse escopo que a gente encontra especialmente
no livro de Isaías, mais exclusivamente em Isaías. Por exemplo, no capítulo 35, ele vai falar sobre isso. Fortalecer as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes, dizer aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Veja que eu acabei de ler Isaías capítulo 35, versículos do 3 ao 5. Nesse aspecto aqui, aí eu vou só relembrar para vocês, esse aspecto da iminência, da justiça de Deus está incluso aqui nesse versículo. Diz assim, dizei, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Tem um aspecto aqui da vingança, da retribuição. Mas veja que em outros textos também, capítulo 61, versículos 1 e 2, eu não vou ler, mas também anunciava esse aspecto da pregação messiânica. Também no capítulo 26, versículo 19, fala da questão da ressurreição. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Quase todos os elementos estão contidos aqui, menos o da purificação dos leprosos. No entanto, meus irmãos, tudo isso aqui está sendo anunciado. É como se Jesus estivesse aqui ratificando, dizendo a João, pelos olhos dos seus discípulos, dizendo assim, olha, está tudo sob controle. O reino está avançando. A palavra de Deus está sendo pregada aos pobres, o evangelho está sendo anunciado, está tudo sob controle. Isso nos faz pensar, irmãos, que muitas vezes quando nós entendemos que a coisa está fora do controle, porque nós olhamos muito para a nossa vida, parece que saiu alguma coisa errada. Será que Jesus está reinando mesmo? Será que Jesus está conduzindo com seu cetro fiel toda a nossa existência? Você olha para o recorte da sua vida e diz que a coisa não está indo muito bem. Eu queria convidar você a olhar ao redor e ver o que é que o Senhor Deus está fazendo. Nós tirarmos esse olhar assim, centralizador, quando a gente se coloca no centro disso. Olha, Jesus está fazendo, Jesus está operando. O reino de Deus está avançando. Avise isso a João. Está tudo sob controle. Os mortos estão sendo ressuscitados. Olha o contexto aqui. No versículo 11 do capítulo 7 até o versículo 17, está havendo aqui um milagre extraordinário. Inclusive, eu fiquei muita dúvida qual texto pregar. Estava tudo no mesmo contexto, né? Mas veja, é Jesus Cristo indo de encontro a um cortejo fúnebre, e ali tem o filho de uma viúva, da viúva de Naim. Ele se encontra com aquela mulher, se encontra com aquele morto e dá uma ordem àquele morto. E aquele jovem ressuscita. Então está dentro do contexto. E certamente foi esse episódio aqui que foi muito marcante e foi levado esse relato até João Batista, que provocou também essa indagação de João. Mas veja, está tudo sob controle, Deus está operando. Versículo 22, Jesus vai dizer, depois dos discípulos terem visto, os discípulos de João Batista terem visto todo essa pregação extraordinária, essa pregação visual, né? Os mortos estão sendo ressuscitados, os coxos, os leprosos estão sendo curados, tudo isso, ele manda a resposta. Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Eu vejo aqui um trabalhar muito particular do Senhor nas nossas vidas. Quando nós pensamos na igreja, alguns estão com seu nível de convicção, né, de maturidade e de fé, onde não estão tão oscilantes, estão mais firmes. Em um certo momento da nossa vida, quando nós oscilamos ou quando nós fraquejamos, o Senhor não faz isso. Reafirma o nosso coração. E como é que isso acontece? Isso acontece por meio da pregação do Evangelho.
Isso acontece pela ação poderosa do Espírito Santo em nossas vidas, nos trazendo aquelas convicções e nos fortalecendo a fé. Aqui Jesus está dizendo, vai lá e diz para o meu servo João, anuncie o que você viu, anuncie o que vocês acabaram de ver. O reino estava avançando. Está tudo sob controle, João. No versículo 23, há um elogio aqui. No versículo 23, Jesus diz assim, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Está tudo bem, o evangelho está sendo anunciado. Eu, de fato, sou o Messias. E aí o Senhor Jesus vai usar essa expressão aqui, uma expressão muito típica das bem-aventuranças, daquele que foi chamado a fazer parte do reino de Deus. Ele foi convencido e chamado pelo Senhor. Esse é bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Aquele que não achar no Senhor motivo de tropeço. Perceba que essa é a última palavra de Jesus a João. O recado para o encarcerado. O Senhor aqui não emite uma condenação sobre quem se agarra nele, e sim uma bem-aventurança. Jesus conhecia seu servo e arauto e sabia que efeito a mensagem teria sobre ele. É óbvio que a resposta aqui não vem de maneira verbal, a resposta de João, mas pelo contexto, pelas entrelinhas, onde Jesus Cristo vai enaltecer o ministério de João, sabe-se que o coração de João está ok. O propósito de Jesus Cristo foi cumprido aqui. Um estudioso diz assim que essa forma de bem-aventurança presume que o perguntador começou bem e agora deve evitar tropeçar. E por que ele começa bem? E aí é o argumento. Ele leva as suas questões a quem? A Jesus Cristo. Com o propósito de quê? De ser convencido. Veja que disposição nós temos. Veja se essa nossa predisposição, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, não é diferente. Eu vou querendo ser convencido. Porque quem faz isso? É o próprio Espírito Santo nos humilhando. Assim, eu preciso dessa palavra. Por que vocês estão com seus ouvidos aguçados? Porque vocês desejam ser convencidos nessa noite. É porque vocês já foram convencidos pelo Espírito Santo. E nós vivemos sendo convencidos pelo mesmo Espírito. Todas as vezes que ouvimos a sua palavra. É com uma disposição humilde que nós nos aproximamos da palavra. É por isso que nós oramos antes da pregação. Porque sabemos que não é algo, um jogo de palavras, não é um sofisma. Não é pela habilidade de quem fala ou pela falta dela que eu me encaixo melhor nisso. Mas é pelo Espírito Santo, meus irmãos. Alguém falou no final de semana, acho que creio que foi o pastor Flauber, da simplicidade do evangelho e da complexidade, falando da loucura, não foi? O pastor Flauber falou sobre a loucura da pregação, disse assim, que loucura é essa? Que uma criança ela é capaz de compreender. Em contrapartida, um douto, um intelectual, ele não consegue compreender se o Senhor não operar. João, você é bem-aventurado, porque você me procurou na sua dúvida. Que essa palavra não seja motivo de tropeço. E esse tropeço aqui vem de uma linguagem de caçador, é como se fosse uma armadilha. Cuidado com as armadilhas. Cuidado com as respostas prontas. Tem alguém que é expert em dar respostas prontas. Satanás. Tem resposta pronta para tudo. Mentiroso que só. Deturpando a palavra da verdade. Que lindo saber que o Senhor não emite uma condenação sobre quem se agarra nele, mas humildemente trata. A propósito, como é que você trata aqueles que vêm tirar alguma dúvida com você? Será que você se acha? Eu conheço demais. Dizendo, você já deveria ser mestre, ainda está assim. Essa foi uma exortação paulina, né? Mas no espírito de orgulho, isso não pode ser dito, nem ser uma prática no nosso meio. Jesus, ele está tratando de João. E aqui, meus irmãos, algumas questões para nós caminharmos para o fim.
precisamos procurar as respostas na Escritura Sagrada, com auxílio do Espírito Santo, norteado por uma sã doutrina. A questão não é somente o que perguntar. A questão não é somente a dúvida, mas, sobretudo, a quem a gente deve perguntar. Quem é o definidor? Qual é a palavra final? Hoje há tantos mestres em nosso meio, onde a gente recorre todo mundo é um teólogo de YouTube, né? Respostas fáceis, respostas prontas. Mas é por isso que é importante nós estarmos inseridos num contexto de igreja, onde precisamos ter líderes e discipuladores a quem nós vamos recorrer, com quem nós vamos aprender. Uns com os outros, desenvolvendo também. É curioso isso, e é belo também na igreja, né? O próprio grupo, por exemplo, um grupo de adolescentes convivendo entre si, a gente já começa a perceber alguns que têm, né, uma desenvoltura maior, um interesse maior, e que por si só vão, obviamente, né, na dependência do Espírito, vão começar a buscar respostas e ajudar os outros. A resposta de Jesus a João Batista aqui é feita no propósito de fortalecer a fé do nosso irmão. E a resposta de Jesus, ela deve nos levar a uma resposta de fé. Como assim? Jesus, ele não deseja somente nos convencer intelectualmente. Ele não deseja só defender um argumento ou um ponto. Muitas vezes, como nós vemos algumas discussões, alguém que só quer ganhar aquela discussão. Jesus quer mais do que pessoas com mente esclarecidas. O propósito da pregação é de nós entendermos que Jesus Cristo, ele é o Messias enviado por Deus e que cumpriu a sua missão aqui na terra, padeceu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, cumprindo essa missão, foi para salvar pecadores, levando o nosso pecado no madeiro. O mais importante é termos plena convicção de fé. A resposta é: quem é Jesus para você? Agora nós precisamos responder se cremos ou não no Messias, se cremos ou não no Evangelho. Essa é sempre a resposta no final de qualquer inquirição, no final de qualquer pregação, no final de qualquer contato com a palavra de Deus, onde o Evangelho é exposto. Nós precisamos dar uma resposta. Eu sempre gosto de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz assim, mostrando que Jesus deve ser aceito como Senhor. Ele diz assim: faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou é um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou então poderá cair de joelhos aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Para onde nós iremos? Cair aos pés do Senhor Jesus em adoração e chamá-lo de Senhor e Deus. Esse é o propósito. Essa é a resposta. Nós também precisamos procurar responder em humildade aos questionamentos desse mundo. Francis Schaeffer, ele foi um pastor presbiteriano. Ele desenvolveu uma instituição chamada Labri, que significa o abrigo. Essa instituição tem filiais no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Ele tinha um propósito de abrir as portas da sua casa. É o abrigo para atender a jovens que tinham dúvidas acerca da existência, acerca da palavra. E ele começava a desenvolver esse projeto na busca de dar respostas a esses jovens. Em um de seus livros, chamado Dois Conteúdos e Duas Realidades, Schaeffer diz assim: o cristianismo exige que tenhamos compaixão suficiente para aprendermos as questões da nossa geração. O problema de muitos de nós é o desejo e a capacidade de responder essas questões de imediato. Ele diz, seria como pegar um funil e colocá-lo na orelha, e despejar os fatos, e em seguida saí-lo e
recogitá-lo e vencer todas as discussões. É só um depósito de conteúdo ali. Responder às perguntas é um trabalho árduo. É possível responder a todas as perguntas? Não, mas é preciso tentar. O ministério do Schaeffer, ele tem um propósito de dar respostas honestas a perguntas honestas. Por isso que eu recapitulo o que nós falamos já nessa noite, e procurarmos ouvir as indagações que chegam aos nossos ouvidos. Como que a gente aprende as perguntas da nossa geração? Schaeffer vai dizer: comece a ouvir com compaixão. Procure entender as perguntas reais do homem e tente responder a elas. E se não souber a resposta, tente em algum lugar ou leia, estude para encontrar resposta. É isso. Procurarmos entender quais são as indagações desse mundo. E pela graça de Deus e com humildade, ouvir e trazer as respostas que são as respostas que a própria palavra de Deus nos dá. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é suficiente para convencer. Às vezes nós ficamos tão intimidados ou como se nós precisássemos de algum outro tipo de argumento. Sabe, por isso nós ficamos tão calados. Não, você precisa da razão da esperança que nós encontramos na palavra de Deus. E para isso, queridos, nós precisamos aprender mais da palavra do Senhor. Sabe como a gente mede o nível de... Uma das formas da gente medir o nível de interesse da igreja e dos irmãos é pela quantidade de perguntas que chegam para a gente depois de um sermão. São pelas perguntas que chegam para a gente pelo WhatsApp. São por aqueles irmãos que às vezes indagam a gente aqui antes da gente sair do púlpito e dizem: eu tenho uma pergunta. Tem uma irmã da igreja que ela sempre me aborda na saída da igreja e diz: pastor, eu vou mandar a pergunta para o senhor. Mas sabe o que é, irmãos? Quanto mais lemos a palavra, mais perguntas surgem. Não é verdade? Você tem alguma pergunta? Isso não é um momento aberto não, tá bom? Venha para a escola bíblica dominical. Mas quais são as perguntas que você anota? Quais são os questionamentos que com humildade, de maneira honesta, você quer ser esclarecido? Sabe, o pastor falou alguma coisa no estudo de escola bíblica dominical. É algo que você ouve e diz: eu não sei desse assunto, faz vergonha. Eu quero estudar, eu quero me debruçar, eu quero aprender. Sabe, um crente que tem contato com a palavra é um crente que está sempre com dúvidas. E que busca respostas na palavra de Deus. Você tem esse tipo de questionamento, você tem esse tipo de pergunta, você tem prazer em pesquisar, ir para a Escritura Sagrada, você tem uma infinidade de ferramentas hoje. Você tem a palavra de Deus, você tem na tradução na linguagem de hoje, você tem na NVI, você tem King James, você tem NAA, você tem vídeos no YouTube, você tem livros, várias espécies aí, tratando sobre as mais diversas temáticas. Você tem Kindle, você tem tudo em suas mãos. Você se utiliza dessas ferramentas. Está tudo tão disponível para a gente. Faz aquela anotaçãozinha no final, né? Não necessariamente trazer uma folha. Eu gosto de fazer as minhas anotações, mas não necessariamente. Talvez você guarde na sua mente. Assim, eu preciso aprender. É a partir disso que vão surgir as necessidades de esclarecimento, de aprender cada vez mais. Não sejamos imaturos na fé. Quando temos esse desenvolvimento, você vai ser, sabe o quê? O abrir para outros. O abrigo para o seu irmão que estiver em dúvida. Você vai ver aquele irmão em questionamento. Aquele irmão que está assim, oscilando. Então assim, venha para cá. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos caminhar um pouquinho aqui. Sejamos o abrigo dos outros. Queridos, é isso que nós aprendemos. Se você tem dúvidas, lance suas dúvidas sobre Jesus, procurando entendimento da palavra de Deus. Seja na sua leitura devocional, seja com os ouvidos atentos, frequentando a escola bíblica dominical, frequentando aos cultos. Uma certeza que nós temos, irmãos, e nós precisamos dar glórias a Deus, é que todo aquele que vai a Jesus humildemente procurando respostas, o Senhor Jesus há de suprir.
para que ele não tropece. E nós só não tropeçamos, irmãos, porque o Senhor tem nos sustentado. Que a palavra de Deus tem nos sustentado. Ela é seu sustento? A propósito, quem é Jesus para você? Ele é o Messias? Caia aos seus pés. Diga que Ele é seu Senhor e Rei. Amém? Vamos orar. Querido, nós te damos graças, Senhor, nessa noite. Porque quando surgem dúvidas no nosso coração, às vezes por questões particulares, dúvidas, às vezes por um recorte da nossa vida num contexto de sofrimento, nós somos atacados, Senhor. Somos tentados a viver uma vida de frieza espiritual, ou nos afastarmos de Ti. Ó Deus amado, livra-nos do tropeço, Pai, e enche o nosso coração da sã doutrina. A nossa mente seja permeada por Tua palavra. Deus amado, queremos ser convencidos, Senhor Deus, porque o Senhor já nos convenceu na transformação da nossa mente, que já ocorreu no ato da regeneração. Mas precisamos, ó Deus, através de uma prática devocional, intencional, sermos transformados, ó Pai. Temos a nossa mente, Senhor, transformada, Senhor, pelo Evangelho, por Tua palavra, Senhor Deus. Se alguém nessa noite, Senhor Deus, que ainda não foi convencido, que já ouviu tantas vezes a Tua palavra, Pai, eu peço que o Teu Santo Espírito possa operar, Senhor, quebrantando esse coração. Nós temos a certeza, Senhor Deus, que quando a Tua palavra é pregada, quando o Evangelho é anunciado, todo homem precisa responder. Eu rogo a Ti que a nossa resposta seja sempre uma resposta de humildade e fé. Precisamos de Ti, ó Senhor. E muito obrigado, porque o Senhor não nos deixa viver conforme a nossa vontade, distantes do Senhor, mas sempre aquece o nosso coração com Tua palavra. Obrigado por essa igreja, Senhor, pela centralidade da Escritura que nós encontramos aqui, pelos grupos que se reúnem, Pai, em torno da Tua palavra. Ah, Deus amado, que ela seja sempre o nosso sustento, amado. Nós oramos, Senhor, a Tua dependência e Te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.